De hoje é sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o desperdício do talento de jovens com altas habilidades em nosso país. Tema do livro Inteligência, o ativo estratégico que o Brasil não pode desperdiçar, de João Batista Araújo e Oliveira. E com prefácio do economista Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e ex-presidente do INSPER. João Batista Araújo Oliveira é psicólogo e educador, tem mestrado em psicologia pela Tulane University e doutorado em pesquisa educacional pela Florida State University. Foi fundador e presidente do Instituto Alfa e Beto e é presidente do Instituto IDADOS. Trabalhou no Banco Mundial em Washington e na Organização Internacional do Trabalho em Genebra. Ele foi também secretário executivo do Ministério da Educação, sempre apoiado em evidências, com independência e sem medo de controvérsias, é uma voz eloquente no debate sobre educação no nosso país. A inteligência artificial, a IA, já faz parte do dia a dia das pessoas e tem transformado as relações humanas e o mundo do trabalho. Nos últimos anos, a qualidade do capital humano de um país tende a se tornar fator decisivo para determinar quem cresce, quem inova e quem fica para trás. O investimento na identificação precoce e na qualificação das mentes mais capazes, crianças e jovens com altas habilidades, os superdotados, significa retorno direto no crescimento do PIB. Vamos entender melhor tudo isso. Muito boa noite, João Batista Araújo Oliveira. É uma honra recebê-lo aqui no BCTV. Boa noite, é muito prazer, muito obrigado pelo convite. Obrigada, professor. Olha, esse assunto é um assunto muito interessante, né? Porque a gente fala muito pouco sobre superdotação. E seu livro, Inteligência, o ativo estratégico que o Brasil não pode desperdiçar, joga a luz num assunto que precisa ser melhor discutido como estratégia de desenvolvimento econômico. Fala um pouquinho do seu livro. Olha, o livro parte de duas constatações importantes, né? De um lado, foi um estudo que nós fizemos com base nos dados do INEP, acompanhando a trajetória de crianças de escola pública. E a gente observa que, ao final do quinto ano, né, crianças de 10 anos, entre os 10% melhores alunos, você tem um grande número de alunos de escola pública. Quando chega no nono ano, esses alunos de escola pública começam a desaparecer daquele conjunto de 10%. Quando chega lá no ensino médio, você tem muito poucos. Na universidade, menos ainda. Ou seja, talento está em qualquer lugar do Brasil, quase toda cidade tem alguém lá no P10, lá no quinto ano, e vai desaparecendo, né? Então, vai ficando aí algo que é invisível. Isso, obviamente, se aplica às crianças da rede pública. O outro dado, né, que foi a motivação para esse estudo, é a realidade econômica. Quer dizer, o mundo da economia, no início, né, na metade do século passado, começou a entender que educação era importante para o desenvolvimento econômico. Então, outros países começaram a desenvolver seus programas educacionais, expandir a escolaridade, vamos ter mais educação. Depois, com os estudos e com a complexificação também da industrialização, passou-se a ver que não bastava ter muita gente na escola, precisava de ter muitos anos na escola, anos de escolaridade passou a ser a medida, não só a quantidade de gente na escola. Depois, olha, anos de escolaridade também não explica muito o desenvolvimento econômico. Aí vieram mais estudos, né? Sempre estudos muito robustos, muito bem feitos, né? Econometria, mostrando que é o conhecimento adquirido que importa. Não importa tanto anos de escolaridade, não importa. E o que importa é qual é o conhecimento, o nível de conhecimento da média da população, das pessoas em cada país. E agora, mais recentemente, né, nessa sociedade, nessa economia que nós vivemos, no mundo da inteligência artificial, da tecnologia, a teoria já está mostrando que as pessoas que estão na ponta superior da distribuição, ou seja, as pessoas de altíssimo talento, né, de QI muito alto, como se diz aí no dia a dia, têm uma contribuição absolutamente desproporcional para a qualidade e a velocidade do desenvolvimento econômico e tecnológico de um país. Né? E isso ocorre ainda com mais profundidade na medida em que essas pessoas, uma vez formadas, né, elas atingem seus mestrados, doutorados, etc., elas se agregam em polos industriais, em centros de tecnologia, polos de inovação.
Então, você tem, né, que a economia disruptiva, essa economia grande criatividade, inovação muito rápida, ela depende de maneira desproporcional da quantidade, da qualidade, do peso dessas pessoas que estão na ponta direita dessa distribuição normal que é a inteligência em cada população. Então, casando uma coisa com outra, não é que surge a ideia desse livro. Certo. Agora, professor, por que é que o Brasil desperdiça os seus jovens de alto potencial? Qual é a explicação para isso? Olha, o Brasil desperdiça muita coisa, não é só esses jovens. Né? Verdade. É parte da nossa cultura não levar as coisas muito a ferro e fogo, muito a sério, não é isso? Nós temos um desenvolvimento econômico medíocre, né, que os economistas chamam de voo de galinha, não é? Que é em grande parte justificado pela mediocridade, né, da nossa economia, da tecnologia, da conformidade, né, da política industrial do empresariado nacional com políticas que defendem a proteção alfandegária, não deixam entrar os bens do exterior, as tecnologias, colocam muito imposto para poder manter uma economia muito ineficiente. Então, você tem, de um lado, isso, né? E para manter isso, né, até mesmo no seio da elite, você não precisa que as pessoas dê o máximo de si. Né? O menino vai para a escola privada, faz um curso na escola mais ou menos, e depois vai lá para a empresa do pai, vai tocar aquilo lá, não precisa assim, de se candidatar às melhores vagas do MIT, da Harvard, etc. Então, é uma economia que vive bastante fechada em si mesma. Né? E as classes médias e altas se bastam. Né? Então, o resto é o resto. A gente faz uma Bolsa Família aí, cria uma coisa, cria outra, e vai tocando o barco. Né? E a escola pública para os outros. Não é? Quer dizer, não tem nenhum deputado, nenhum senador, ninguém que vota a coisa de educação, que tem um filho na escola pública. Então, vota tudo. Né? Salário para professor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque aquilo não tem a menor importância na vida deles, não tem impacto. Então, é um país que nunca deu muita bola, levou muito a sério a educação em geral. E, consequentemente, né, também não vai dar bola para os alunos de alto talento, porque eles passam invisíveis aí. Se você olha lá no topo, você não tem ninguém mesmo, vamos deixar para lá. Não vale a pena mexer com isso. Né? Eu estou Incrível, né? exagerando um Porque pouco, mas não estou exagerando demais. É mais ou menos perto disso. não, não, mas olha, eu tenho um filho autista e então eu conheço muitas famílias, né? E conheço vários meninos superdotados por consequência de estar muito presente, né, nas terapias, né? Enfim, não que tenha a ver somente com autismo, mas estou dando o exemplo do autismo. Tem alguns, né? Alguns superdotados. E É. esses, então, passam completamente invisíveis, né? Quer dizer, às vezes você tem ali um talento e já é tão difícil, né, você ter os direitos, a mediação, principalmente as escolas públicas, né? A mediação, a tudo. Imagina se vão prestar atenção, né, na genialidade, né, por exemplo, de um menino autista, né? É isso aí. Agora, é, mas por que que a superdotação é um assunto, assim, é meio mito no Brasil? A gente não fala muito de superdotação, né? Olha, o tema de inteligência, né, ele já surgiu na história meio comprometido. Né? Foi no final do século XIX, né, quando os economistas e os estudiosos de demografia começaram a lidar com esse fenômeno, logo se associou inteligência e inteligência muito alta, né, com políticas de eugenia, de segregação, né, e isso levou ao nazismo. Então, o tema nasceu mal nascido. Né? Houve um desenvolvimento positivo, né, especialmente na França, que é onde surgiram os testes para medir inteligência, que foi uma demanda do sistema educacional. A ideia, no início do século passado, no século XX, há mais de 100 anos, foi o seguinte: olha, nós, no século XIX, montamos a escola para responder aqui às exigências do mundo moderno, da sociedade industrial. E essa escola foi montada para a média da população. Então, para a média da população está direitinho. Mas tem um punhado de gente aqui que está tendo dificuldade, eles estavam muito preocupados com a ponta inferior da população, as pessoas, né, de dificuldade de acompanhar. E aí eles começaram a fazer testes e desenvolver, então, esses conceitos a partir dessa demanda. Né? Mas logo, né, isso também foi apropriado pelo exército americano durante a Primeira Guerra Mundial, e começaram a ver, olha, esse conceito, essas ideias têm muito interesse, porque ajuda a colocar as pessoas no lugar onde elas têm condição de produzir mais, de dar mais certo. Né? E logo depois da Guerra Mundial, em 1927, surgiram aqueles testes que até hoje existem de medir
o potencial dos jovens para entrar na universidade, que é o ITS, né, que são esses testes ACT, que surgiram já em 1927. Então, é um conceito que nasceu sólido, muito forte, que tem uma vida muito longa e robusta ao longo da história, apesar do tema ser um tema que incomoda muito por causa de uma origem um pouco distorcida. Agora, só a gente já volta, mas sobre esses testes, né, hoje, de QI, o senhor acha que ainda estão valendo? O senhor considera que são úteis ou acha que já estão obsoletos? Não, eu não acho nada. Eu vejo as evidências, né? As evidências mostram que esses testes são robustos, têm vida longa, eles têm uma exigência técnica extremamente sólida, né? A parâmetros internacionais, você tem que comparar o seu teste com o teste de outros países, para você validar um teste no seu Conselho Nacional de Psicologia, você tem que seguir uma série de parâmetros, e é um indicador que tem maior correlação com a aprendizagem escolar e com muitas outras incidências. Né? Você não consegue publicar um artigo em revista de economia no mundo, né, nos últimos 30, 40 anos, se for sobre educação, se não tiver um controle por teste de inteligência. Né? Quer dizer, o teste mede a inteligência, o QI é a medida. Né? Perfeito, perfeito. Os superdotados equivalem a 2% da população? É isso? Tecnicamente, o que se considera na literatura como superdotado são os 2% acima, são as pessoas que estão a 2,5 padrão acima da média, né? É um bocado acima. E, professor, por que esses menos 2% da população podem fazer uma enorme diferença no PIB, né, do país? Bom, isso é uma pergunta que vale ouro, não é isso? E isso é uma descoberta bastante recente nos estudos. Muito legal. Em 1927, né, quer dizer, praticamente um século atrás, teve um pesquisador matemático chamado Lotka, que fez um estudo durante uma década dos artigos publicados por físicos e químicos em revistas acadêmicas da área. Né? Isso há 100 anos atrás. E ele observou, não é, que 50% dos artigos eram produzidos por 10% dos pesquisadores. E 50% dos pesquisadores produziam 1 ou 2 artigos na vida. Então, já naquela época, né, havia, olha, tem diferença entre os bons e os muito bons e os excepcionais. Né? E aí uma série de estudos ao longo do tempo, né, que mostra que as diferenças, mesmo dentro das pessoas, né, que têm assim, o ponto 99 do QI, lá em cima, 130 e tantos pontos, dentre esses, você divide em 4 quartos, o que está no último quarto é muito mais produtivo, alcança medalha Fields em economia e muitos outros prêmios, quando comparado com o camarada que também tem um QI de 135, né, mas está um pouquinho abaixo. É impressionante a qualidade exponencial que dá esse benefício que a natureza dá para algumas pessoas, né, para esses 2% das populações, mas que permite a elas que, com a rapidez, com a sofisticação, com a qualidade do pensamento, elas contribuam de maneira diferenciada para o pensamento, para as artes, para a literatura, para a economia, para a física, para a mecânica, etc. Em várias áreas, né, essas pessoas têm essa capacidade excepcional. Né? Por que elas têm essa capacidade excepcional? Porque essa característica, né, permite que elas pensem, né, articule as informações com uma velocidade e uma profundidade muito diferente da sua e da minha. Não é? Quer dizer, então, elas têm uma capacidade de lidar com muitas informações em pouco tempo, fazer relações inéditas, né, que outros não estão enxergando. Né? E se elas têm a garra, né, determinação, o esforço, elas vão alimentando esse conhecimento, se tornando muito proficientes naquilo que elas fazem e se tornando pessoas que vão ter contribuições, visões, né, capacidade de olhar de lado, de compreender as coisas, de juntar as coisas muito mais rapidamente do que os outros. Esse é o benefício que elas têm. Agora, falando em Brasil, né? O que o Brasil perde economicamente ao não identificar os nossos superdotados? Quer dizer, a primeira perda vem do tamanho do país. Quer dizer, os países, quer dizer, nós estamos falando de porcentagem. Então, quanto maior o número, o N, maior o número de pessoas qualificadas. O Brasil é um dos grandes países do mundo, uma das grandes populações. Então, a gente tem muita gente que que nasce nessa condição. Né? E deixar de identificar e promover essas pessoas é uma perda de um potencial brutal que a gente tem, e que, por acaso, também já está diminuindo, porque a demografia
agora já está revertendo, já está diminuindo a população do Brasil, como do mundo inteiro, mas a nossa também. Então, é uma vantagem que a gente já tem um número muito grande de potenciais superdotados, né? Pelo simples fato da população ser grande, né? O outro é que, se a gente tivesse essas pessoas juntas, a gente pode fazer muito. Veja que a gente já tem alguns polos tecnológicos, né, de grande qualidade na agricultura, por exemplo, na aeronáutica, não é, que mostram que o país é capaz de fazer isso, né, juntar pessoas brilhantes em polos, a USP, em outros lugares, e produzir ciência e tecnologia de muito alta qualidade. Imagina isso exponenciado com muito mais gente. E quando você tem mais gente no jogo, você tem mais pressão, né? Se o time tem mais campeão, você tem mais Neymar dentro do time, você tem mais gente para pressionar e para o Neymar ser cada vez melhor, se cuidar. Existe um valor estimado, assim, de quanto a gente perde Aí em dinheiro, financeiramente? não, a gente sabe o que ganha, não é? Quer dizer, os estudos econômicos mostram o quanto que isso agrega ao país. A gente sabe o quanto que agrega um ano de escolaridade, a gente sabe quanto que agrega 10 pontos no PISA e a gente sabe quanto que agrega da contribuição dessas pessoas que se reúnem nesses polos, né? Os exemplos são os países asiáticos, né, do Sul da Ásia. Em 1960, esses países, né, Vietnã, Coreia, Singapura, esses países todos, alguns nem existiam ainda dessa forma, eles tinham um desempenho econômico muito próximo ao Brasil, em nível educacional pior, nível econômico pior. Esses países investiram pesadamente em educação e também em modernização de governos, em ciência e tecnologia, e hoje eles estão muitos anos-luz acima do Brasil, tanto em conhecimento, em notas do PISA, por exemplo, quanto em crescimento econômico. A gente cresce a 2% ao ano e eles crescem a 8% ao ano. Então, isso é mensurável. Agora, professor, trata-se de um desperdício silencioso, né? Quase invisível, mas com consequências profundas para o futuro do nosso país. Num mundo onde a inteligência artificial transforma relações humanas e o trabalho, a qualidade do capital humano se torna decisiva. Fala um pouquinho sobre isso. Qual é o significado de desperdício silencioso de inteligência? Bom, a gente perde, né, um dom que a natureza deu às pessoas, as pessoas perdem porque elas não realizam o seu potencial, e o país perde porque essas pessoas poderiam produzir de maneira significativamente maior do que o país hoje produz, de patentes, de descobertas, né, de tecnologias, de polos industriais, né, de contribuições à ciência, à tecnologia. E cada vez mais que a gente necessita dessas pessoas para poder absorver as inovações desenvolvidas no mundo, na comunidade científica e tecnológica mundial, a gente vai ficando importadores, né, pagadores de royalties, ao invés de produtores e registradores de patentes. Certo. Professor, o livro foi lançado em São Paulo, né, no último dia 9. E o prefácio do economista Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e ex-presidente do INSPER. E houve um debate, né, em que estiveram presentes o senhor, Marcos Lisboa, e o cientista político Simão Schwartzman, com mediação do jornalista Antônio Góes, certo? Queria saber como é que foi esse evento. É, Fala um pouquinho para a gente. Olha, o lançamento de livro é sempre uma ação entre amigos, né? Então só vai gente que gosta da gente, vai dar um abraço, né, para rever os amigos, no caso foi lá em São Paulo, e é sempre muito bom, né? Quer dizer, a gente ter o apoio, o carinho das pessoas que acompanham ao longo da vida, né? O Marcos deu um depoimento importante, né, a respeito do meu trabalho na área da educação, né, acentuando que eu sempre estou do lado da evidência científica, né? Quer dizer, e, portanto, às vezes se pouco incomoda porque balança o coreto, né? Quer dizer, são ideias que nem sempre as pessoas estão prestando atenção, né? Mas que ele, na trajetória dele, me acompanhando, ele acha que essas coisas são importantes, é por isso que ele estava lá, né? O Simon Schwartzman fez uma colocação também muito interessante, como sempre ele faz, né, mostrando que uma das questões, né, que dificulta o tratamento desse assunto, que é a questão da equidade, a questão das diferenças, né, Sim, sempre no Brasil, quando se fala em equidade, a gente pensa no pobrezinho, no coitadinho, não é isso? Então, Bolsa Família, trazer para cá. Mas nunca pensa que tem um problema de equidade daqueles que têm um talento muito grande e esse talento não é reconhecido. Não é? Então, tem essa sim. dimensão da equidade que o livro levanta e que é importante incorporar no debate de equidade na sociedade brasileira. Nós precisamos de ter uma visão mais ampla, que é
o que o livro oferece, né? E o professor Hélio Dias, que lidera em São Paulo, né, como físico, portanto, no Brasil, lidera um movimento de trazer a ciência no cotidiano, o que ele faz é isso, é promover esse tipo de evento, prestigiar esse tipo de evento, para manter a discussão sempre desses temas importantes de ciência, tecnologia e educação na pauta do país, né? Tivemos lá outros amigos, outras pessoas que fizeram perguntas importantes, mas o importante do evento é o reconhecimento das pessoas, né, e essa plataforma para poder tornar o livro aí disponível, né, conhecido, e que as pessoas venham para esse debate e levam adiante a importância de discutir esse assunto. Professor, antes da gente continuar com as perguntas, vamos aproveitar, né, para as pessoas que querem ler o livro, já está à venda, né? Está na Amazon, não é só clicar lá inteligência e aí mais uma palavrinha, João Batista, ou alguma palavra, o ativo, né? Nós botamos lá o ativo estratégico, e aí vai aparecer o livro, e aí ele tem Kindle e tem o livro físico também, mas, e está à disposição do público. Né? Esse livro é parte de um conjunto de 5 livros. Né? Esse livro é mais para o público geral, para os empresários, para as elites, o pessoal que lê jornal todo dia. Não é? Depois tem uma versão mais para estudiosos de inteligência geral e todo mundo, né, de nível superior. Tem um que é para professores, tem um que é para pais, e tem um que é mais para pesquisadores também, que é um livro mais aprofundado, mais técnico. Né? Então, é uma família, quem tiver interesse no tema, tem muito como se divertir aí nos próximos meses. Né? Vão aparecer os outros progressivamente ao longo das próximas semanas. Muito interessante, parabéns, né? Agora, professor, há muito tempo se diz que o Brasil é o país do futuro, mas faz tempo que se diz também que a educação é o espelho do fracasso do país. O Brasil apresenta resultados ruins todos os anos, né, nas avaliações sobre educação. O senhor que tem expertise em educação, o que o senhor acha? O Brasil tem futuro ou a gente está fadado a ser um país que nunca vai ser destaque internacional no tema educação? Olha, aí depende de você perguntar aos otimistas ou aos pessimistas, né? Cada um terá uma resposta. O passado não é brilhante, né? Quando você olha, por exemplo, desde 2000, do ano 2000, vamos pegar a virada desse século, são 25 anos. Curiosamente, o PISA, que é esse teste internacional, começou no ano 2000, e o Brasil participa desde o início. Então, nós temos aí 25 anos de PISA, mais de 8 replicações do teste, né? E o Brasil praticamente não sai do lugar. Né? Os países da Europa flutuam um pouco, os países da Ásia deram uma melhoradinha, não é? Mas o Brasil não sai do lugar, de um lugar muito baixo. Quando você olha com mais cuidado os dados do PISA, ele mostra o seguinte: na média o Brasil está mal, na média das escolas públicas está péssimo, a média da escola privada é igual à média dos outros países, quer dizer, a nossa elite é igual à média dos países desenvolvidos. Mas quando você olha o tópico que nos interessa aqui, que são os alunos que estão acima de 600 pontos, que é o ponto alto do teste do PISA, você tem uma média de 13% dos países industrializados, mais de 20% nos tigres asiáticos e menos de 4% no Brasil. E esses 4% não tem ninguém de escola pública, só escola privada. Ou seja, médias horríveis, lá no topo muito fraco, e nossos melhores são muito poucos em relação a tudo. E escola pública, invisível, não existe. E isso são 90% dos alunos. Agora, ao mesmo tempo que você nota esse estancamento e esse nível morno no PISA, o Enem melhora, o Enem da escola privada melhora. Ou seja, parece que o Enem não mede nada que é relevante para o mundo. Então, quando você olha esses dados com objetividade, a resposta à sua pergunta é um tanto pessimista. Quer dizer, parece, olha, o país não tem noção, não tem ideia do que é, como é, o que é educação, o que é importante. Começa por... Então, parece que não tem noção. Mas nós temos parâmetros, né? E é isso que está no livro. Tem parâmetros, nós sabemos o que é um bom currículo, o que é uma boa educação. Nós não sabemos fazer. Né? E tem hora que a gente acha que não queremos fazer também, mas certamente não fazemos, nem para a escola privada. A gente está cultivando um mito que não é verdadeiro pelos parâmetros internacionais. Então, é um assunto que ou a elite brasileira leva a sério, né? E certamente ela só vai levar a sério, né, se tiver um golpe externo. Quer dizer, enquanto ela puder se manter como está, com proteção alfandegária, com política industrial, com essas coisas todas, né, de favorecimento, fechamento de fronteira, ela não vai levar a sério. Mas se o Brasil tiver que competir realmente, é possível que leve.
né? E em todo o país você precisa, né? E de novo aqui, as pessoas mais bem formadas, as pessoas que têm mais conhecimento, são elas que impulsionam as mudanças, né? Porque o resto são revoluções marginais que nunca dão muito certo. Agora, professor, como é que a inteligência artificial se relaciona com o tema do seu livro? O que que o Brasil pode aprender com países como a China, Coreia do Sul, Singapura e Israel, por exemplo? Eu acho que com todos esses países, né? Quem faz essas coisas são as pessoas que estão nesse patamar que a gente está falando. São as pessoas muito inteligentes que estão desenvolvendo a inteligência artificial. O que vai acontecer, eu não sei se alguém sabe, né? Mas a gente sabe que vai acontecer mudanças muito transformadoras, né? E que certamente quem vai opinar mais, quem vai operar mais, quem vai se beneficiar mais, são as pessoas que têm mais condição de dialogar com esse mundo. E certamente, né, o diferencial aí vai ser ainda mais perturbador, né, mais desequilibrador do que foi até hoje. Então, é mais uma razão, né, para se preocupar, para a sociedade se preocupar muito com a formação, não apenas a formação intelectual dessas pessoas, mas a formação cívica, né? Quer dizer, que essas pessoas sejam pessoas muito bem formadas, muito bem intencionadas. Né? Eu sempre lembro, né, no tempo da Segunda Guerra Mundial, né, a declaração lá quando fizeram a bomba atômica, né, e o Oppenheimer, que era o grande cientista lá, que foi da Alemanha para os Estados Unidos, e alguém perguntou para ele, poxa, mas você fez a bomba atômica e os impactos disso? E ele disse, né, olha, eu fiz, eu sei, isso é para subir, onde vai cair não é responsabilidade minha. É responsabilidade, não é? As pessoas têm que ser educadas para desenvolver os seus talentos, inclusive os seus talentos morais, né? Os seus compromissos cívicos. Então, a questão da educação não é apenas uma questão de ciência e tecnologia, né? Ciência, tecnologia e o comportamento cívico muito importante. É desse tipo de gente que a sociedade precisa para poder lograr benefícios, né, da inteligência artificial, que está aí, é uma realidade, e não tem como lutar contra ela. Temos que ver como administrá-la e trazê-la para poder melhorar a condição de vida de todos. Certo. Agora, qual é o impacto da falta de políticas públicas na área de altas habilidades? Como que a subidentificação de alunos pobres, de meninas e de minorias agrava esse problema, professor? Bom, então, primeiro nós temos um problema geral de não identificar, não é? Quer dizer, a política, essa ideia de inclusão, todo mundo na mesma escola, ela mascara, não é, a realidade do que nós estamos fazendo. Né? Isso vale para as duas pontas das distribuição, os que têm muita dificuldade, né, deficiências graves, e os que têm muita facilidade. Então, há um problema, né, em nome da inclusão, de não mexer muito com isso. Vamos botar embaixo do colchão. Depois nós temos uma cultura do coitadinho. Então, nós temos muito mais facilidade para, né, identificar aqueles que têm problema do que aqueles que têm vantagens. Então, quando você vê as estatísticas do censo escolar, lá aparecem 13% de pessoas com dificuldade. Bom, dependendo da dificuldade, até 100%, mas 13% é muito. Você pegar qualquer parâmetro da associação médica, de deficiência, é 400, 5%, não vai ter mais do que isso. Então, você já vê que há uma distorção para o lado da esquerda. Não é? Quando chega lá, os alto talento no Brasil, eles dão 38 mil. Poxa, cada ano nasce, né, mais de 25 mil, de 1%, 50 mil se pegar os 2%. Então, é uma cegueira. Agora, além da cegueira, os instrumentos usados, os instrumentos que são preconizados para identificar o talento, são instrumentos pedagógicos, o olhar do professor. O que acontece com o olhar do professor? Esse olhar é tão viciado quanto o seu e meu. Todos os nossos preconceitos, né, os nossos valores, a gente usa para filtrar. Então, o que acontece no mundo inteiro quando os professores usam esses instrumentos? Eles acabam discriminando o camarada que não está dentro dos critérios culturais do professor. Né, é o sujeito que está lá mais marginal, que está calado, que está com a cara feia, né, que não se veste bem, que não traz o trabalho bonitinho, né, e muitas vezes que está desmotivado e desinteressado porque a escola não responde a ele. Eles são discriminados. Então, não são instrumentos bons. Tem uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel chamado David Card, que ele fez um estudo muito interessante no estado da Flórida, onde tinha esse tipo de identificação, e ele conseguiu fazer um experimento usando os instrumentos adequados, que são testes de inteligência. E o que ele notou? Que explodiu, aumentou brutalmente o número de pessoas que efetivamente, tecnicamente, podem ser considerados como superdotados, mas mais do que isso, aumentou exponencialmente os marginais, os cubanos, os pretos, os riscos, aquilo, etc, etc, etc.
Não é? Quer dizer, não é que é um preconceito dos professores, há um viés cultural que impede que esses instrumentos sejam adequados. Né? E, por outro lado, existem instrumentos extremamente robustos, extremamente confiáveis, que não têm viés cultural, que não têm pergunta nada verbal, figurinha, cor, não tem nada disso, e que permitem às pessoas, efetivamente, desde 2, 3, 4 anos de idade, manifestar aquilo que ele tem de talento ali. Então, o instrumento tem que ser utilizado corretamente e tem que ser universal, quer dizer, para todo mundo, não pode ter triagem prévia, e o mais cedo possível, para dar tempo de você acudir e desenvolver. Esse é o primeiro passo, né, que a gente tem que dar depois que o país tomar consciência da importância desse problema. Certo. Olha, eu quero agradecer demais, pela sua participação, professor João Batista, conversa enriquecedora, né. Muito obrigada. Eu vou abrir aqui o espaço para o senhor deixar seu recado. Não, olha, eu agradeço aqui pela oportunidade. O livro, o objetivo dele é suscitar o debate, né? Eu creio que o primeiro passo é falar do assunto, né? Tem violência contra a mulher, tá bom, então vamos falar do assunto, vamos ver o que que é, onde é que foi, o que aconteceu. Então vamos falar do assunto, vamos ver o que que o João Batista está falando, vamos ver o que a literatura diz, vamos discutir o assunto, né? E a partir daí a gente descobre quais serão os próximos passos. Nesse momento eu ficarei muito feliz se as pessoas começarem a falar sobre o assunto, porque o assunto é muito importante para as pessoas, para a sociedade, para a economia. Muito obrigada, professor. Foi uma honra. Espero que o senhor volte em breve. Muito obrigado, às ordens. Boa noite.